Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 16. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Esta pergunta, ela vem assim permeando nossa mente, nosso coração e o coração do cristão em si durante muito tempo. Por isso, hoje, nossa série de mensagens no tema Por que Creio entrará em um dos assuntos mais polêmicos no meio cristão e secular, que é a doutrina do Espírito Santo. E isso, meus irmãos, não é uma surpresa para ninguém, não é verdade? A gente sabe que um dos assuntos mais polêmicos dentro das nossas igrejas, principalmente da Igreja Batista, que foi inclusive alvo de divisão na igreja, dentro da sua história, é o Espírito Santo. Portanto, apresentar a evidência do que as Escrituras dizem, acerca do Espírito Santo e o que nós cremos torna-se a maneira mais eficiente de declarar o porquê nós cremos nele. Descobrir o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo esclarecerá muito sobre quem ele é, sobre ele, sobre a sua pessoa. A primeira e talvez a mais importante pergunta a se fazer seria: quem é o Espírito Santo? Ou, quem sabe, uma segunda pergunta que é: o que é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa ou uma coisa? Um- um- uma emanação, não sei. Quem é o Espírito Santo? Ao investigar as Escrituras, então, percebe-se claramente que o Espírito Santo ele é uma pessoa. A.B. Langston ele apresenta essa evidência ao declarar o seguinte no seu livro de Teologia Sistemática: todos os atributos de uma pessoa são, pela Bíblia, atributos atribuídos ao Espírito Santo. Vou repetir aqui porque eu me embolei um pouquinho. Todos os atributos de uma pessoa são, pela Bíblia, atribuídos também ao Espírito Santo. Quais são, então, esses atributos de uma pessoa? Primeiro, são 5 atributos. Primeiro, pensar, sentir, querer, consciência própria e direção própria. Esses 5 atributos são dados a quem é uma pessoa, por exemplo, eu, você. Então, quando nós estudamos a Bíblia, segundo Langston, nós encontramos esses 5 atributos também na pessoa do Espírito Santo. Por isso, ele é uma pessoa, ele não é uma coisa. Portanto, qualquer ser que pensa, que ama, que quer, que tem direção própria e consciência própria é uma pessoa. Então, qualquer ser que se encaixa dentro disso é uma pessoa. De posse desse pressuposto, então, meus irmãos, nós vamos verificar o que a Bíblia nos mostra sobre quem é o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto dessa mensagem aqui, desse estudo, é: eu creio no Espírito Santo porque ele é uma pessoa. E isso nós já vimos na palavra de Langston, mas agora nós vamos ver o que a Bíblia fala acerca do Espírito Santo ser uma pessoa. Algumas pessoas acreditam no Espírito Santo como uma força, uma energia, uma emanação. Entretanto, a Bíblia traz alguns pontos importantes que desabilitam esta crença. A Bíblia fala sobre a mente do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 27, deixa isso bem claro. Ele diz o seguinte, Paulo falando, aos Romanos: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Este texto mostra que o Espírito Santo ele possui uma mente. Ele intercede pelos santos, roga por eles. Nas Escrituras, nós encontramos o Espírito Santo também como um ser
de compreensão infinita. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, nós vemos o seguinte: ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Na Bíblia nós encontramos também que o Espírito Santo ele tem vontade própria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, 11, nós vemos o seguinte: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Querer, vontade, isso são atributos do Espírito Santo. Uma simples emanação, uma força ou energia, não compreenderia ou demonstraria vontade, mas uma pessoa, sim. O Espírito Santo não apenas sabe, mas também é capaz de prever o que virá a acontecer. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Com toda certeza, uma emanação, uma força ou uma energia qualquer não sabem o que acontece agora no presente, quanto mais no futuro. As Escrituras, no entanto, apresentam o amor do Espírito Santo também. Romanos capítulo 15, versículo 30, nos fala o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele ama. É um sentimento de uma pessoa. É sentimento demonstrado por uma pessoa. Pode-se verificar que o Espírito Santo ele é atuante e luta com os homens. Como que a gente vê isso? Abra sua Bíblia aí no texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que diz: meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele dá ordens e proíbe também, o Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 2 diz: disse o Espírito Santo: separem-me Paulo, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo deu ordens à igreja primitiva para separar esses dois homens para a obra que ele tinha designado para a igreja. Ele é o responsável por escolher pessoas para o trabalho na igreja. Muitas vezes nós nos questionamos e ficamos perguntando e falando: mas Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho condições. Mas é o Espírito Santo quem separa cada um para a sua função dentro do corpo. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo, meus irmãos, ele também ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor, ele nos ouve, ele é uma pessoa. Olha o que diz o texto de João 16, 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. O Espírito Santo, meus irmãos, ele fala sobre muitas coisas. Sobre acontecimentos futuros dos últimos dias, sobre o Filho do Homem. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O Espírito Santo também, ele fala ao homem. Ele fala representando
o seu Senhor. Ele fala representando Deus. Ele faz adoção de filhos. Romanos capítulo 8, versículo 15 nos mostra isso. Mas receberão o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Se nós podemos chamar Deus de Pai, é porque o Espírito Santo nos adotou como filhos para este Pai. Então, quando nós olhamos, ele com todos os sentimentos e todos os atributos de uma pessoa. Olha o que diz ainda. O Espírito, ele fala com o homem. Nós ouvimos também a voz, porque ele fala, ele é um ser que fala. Atos capítulo 8, versículo 29 diz: E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se desta carruagem e acompanha. Verifica-se agora então que todos os atributos da personalidade de uma pessoa são conferidos no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, indiscutivelmente, ele é uma pessoa. Ele não é um ser, uma emanação, não, ele é uma pessoa. Ele tem os atributos de uma pessoa. O segundo ponto que nós encontramos é que eu creio no Espírito Santo porque ele também é divino. Ele é uma pessoa, mas ele é divino, ou seja, ele é um Deus. Ele é Deus. A fim de esclarecer nossa crença na doutrina do Espírito Santo, então, é necessário dizer que ele não é apenas uma pessoa, como também ele é divino. E como no ponto anterior, esta verificação se dará através da Bíblia. Eu não vou falar nada de mim mesmo aqui. Tudo será confirmado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro. Pedro diz a Ananias, Atos capítulo 5, versículo 3. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Logo em seguida, meus irmãos, Pedro diz a Ananias ainda, versículo de número 4 de Atos capítulo 5. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo e Deus são uma pessoa. Porque como Pedro falaria então que ele mentiu ao Espírito e ele mentiu a Deus? Ele não fez separação como se fossem duas pessoas. Ele falou: você mentiu a uma única pessoa, o Espírito e Deus. Continuando então, nós vemos o seguinte: a Bíblia descreve categoricamente todos os atributos divinos e os confere ao Espírito Santo. Salmo 139, versículo 7 diz o seguinte: Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Ele é infinito, onipresente, ele sabe todas as coisas, sabe o futuro, ele é todo-poderoso. Algo que precisa ficar claro, meus irmãos, diante desse pressuposto acima é que o Espírito Santo não é simplesmente um nome para Deus Pai. O batismo nas ordenanças de Jesus, Mateus 28, 19, por exemplo, requer que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome das três pessoas. No batismo de Jesus, temos esta representatividade de forma visível. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e repousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. D. James Kennedy nos fala de uma antiga heresia que persiste até os dias atuais: o modalismo, que ensina que o Espírito Santo é uma pessoa divina, mas que ele é simplesmente o Pai ou o Filho, como se ele fosse,
como eles mesmos fossem o mesmo Deus, mas apresentados de forma diferente e distinta na história. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Dentro da teologia bíblica, ou dentro da teologia, vamos dizer assim, existe essa doutrina que diz que Deus ele se manifestou de três formas diferentes. Ou seja, era o mesmo Deus, mas ele se manifestou de três formas diferentes. No Antigo Testamento, ele era o Deus Pai, aquele que estava nos céus, que falava com os homens de lá. No Novo Testamento, ali nos 3 anos do ministério de Jesus, Deus se manifestou como homem, como filho, na pessoa de Jesus. E agora, na era da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, nós vemos então Deus se manifestando como Espírito na igreja. Essa é a doutrina do modalismo. Todavia, olha o que a Bíblia nos fala. Vamos ver aqui, ó. Eles dizem, né, uma só pessoa com três disfarces. Essa seria a tradução para o modalismo. É uma pessoa se disfarçando de três outras diferentes, em momentos diferentes da história. Todavia, a Bíblia ensina que Deus ele é triuno. Você sabe o que é triuno? É três pessoas em uma. Triuno é três unidos em um só. Três pessoas em uma única substância divina, coeternas, ou seja, elas são eternas, as três, elas coexistem no mesmo espaço, existindo lado a lado e eternamente. João capítulo 1, versículo 1 deixa isso bem claro para nós, essa evidência. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então nós vemos aí a evidência dos três habitando e coabitando o mesmo espaço e vivendo juntos. O terceiro ponto, então, que nós encontramos, meus irmãos, amigos, é que eu creio no Espírito Santo porque ele trabalha. O Espírito Santo não é inerte, ele não é, como eu diria, não é uma pessoa que não trabalha, que está ali simplesmente para ajudar você espiritualmente. Não, o Espírito Santo ele trabalha também. Nas Escrituras, nós encontramos uma lista longa de suas atividades. E ficaria difícil, então, descrever aqui tudo, mas vamos citar algumas atividades das quais o Espírito Santo ele se manifesta, trabalhando e agindo no meio da sua igreja. Ele criou o mundo. Mas espera aí, pastor. O Espírito Santo, que está falando lá no Novo Testamento, ele criou o mundo, mas o mundo não foi criado por Deus? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz: "E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." O Espírito de Deus é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Espírito que estava lá na criação com Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, ele inspirou a produção da Bíblia, deste livro que nós temos nas mãos. Ele inspirou a produção deste livro aqui, de forma a que ela não se assemelhe a nenhum outro livro existente, porque qualquer outro livro da história que foi escrito por seres humanos, você lê hoje e amanhã você quer dar ele para os outros, você quer vender, você quer se desfazer dele. Mas a Bíblia, ela atrai pessoas anualmente, tempo após tempo, porque ela é viva, porque o Espírito de Deus está aqui neste livro. Olha o que diz segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Foi também o Espírito Santo quem promoveu a concepção de Jesus no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte: o anjo respondeu a Maria:
o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Foi ele também quem batizou Jesus. Não foi João Batista, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O mesmo Espírito Santo também o ressuscitou dos mortos. Foi esse Espírito Santo que trouxe Jesus de volta à vida. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E é quem enche de poder a igreja, é esse mesmo Espírito Santo que enche a igreja, a nossa vida de poder. Atos 1, 8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É o Espírito Santo quem regenera o homem, ele concede vida. Mesmo quando ainda mortos em nossos pecados, Jesus mesmo falou que temos que nascer de novo pelo Espírito. João capítulo 3, versículo 5 diz: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele mora em todo crente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 fala que o Espírito Santo habita em nós, ele mora em nós. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo está questionando a igreja, vocês não sabem disso? Ele está em vocês, ele habita em vocês. Nós somos a morada de Deus, através do Espírito Santo. Ele também é o responsável por nos limpar e santificar, tornando-nos puros e santos. João capítulo 15, versículo 26 diz: o Espírito Santo é quem testemunha de Cristo, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O quarto ponto, então, meus irmãos, que nós encontramos nesta mensagem é que eu creio no Espírito Santo porque ele habita em mim. Quando o Espírito Santo faz morada na vida do crente, evidências são apresentadas do fato desta pessoa falar das maravilhas ou das maravilhosas obras que Deus realizou em Cristo na redenção. Atos capítulo 7, versículos 55 a 57 diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam seus ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra Estevão. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem traz a graça e capacita o crente a viver a vida cristã. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque esse fruto do Espírito é o que evidencia o nosso caráter cristão. É ele que mostra quem normalmente nós somos, depois de transformados pelo mesmo Espírito. Todos que foram transformados por este Espírito devem mostrar evidência da habitação desse Espírito através desse fruto. Tem gente que diz, mas eu consigo mostrar um fruto só e outro não.
Não existe como. Ou você mostra a evidência completa do Espírito na sua vida, ou você não tem o Espírito na sua vida. Não tem como a gente evidenciar apenas um fruto, porque ele é um fruto. Não são 9 frutos. É um fruto que evidencia várias qualidades. Então, o caráter do Espírito Santo na vida do crente é exatamente o fruto do Espírito. As 9 qualidades. Nós precisamos demonstrar as 9 qualidades deste fruto. Como também, meus irmãos, o Espírito Santo é quem capacita o crente para toda boa obra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. As Escrituras dizem que todo crente recebe o Espírito Santo quando se converte, quando aceita e reconhece Jesus como seu Salvador pessoal. Todavia, após este acontecimento, nós precisamos procurar ser cheios deste mesmo Espírito Santo, pois, como vasos nas mãos de Deus, nós precisamos ter a plenitude da presença de Deus. D. James Kennedy, ele acredita que o fato de existirem tantos crentes derrotados e desanimados em nossas igrejas é porque não estão cheios do Espírito Santo. É triste essa situação, mas quantas igrejas têm sofrido com pessoas vazias do Espírito Santo? Pessoas que estão ali simplesmente como um clube social, um ponto de encontro, um local onde você vai ver pessoas, mas estão vazias do Espírito Santo. Este é um dos grandes problemas das nossas igrejas. Por isso nós temos crentes derrotados e desanimados, crentes que não veem a resposta de Deus, não veem a ação de Deus nas suas vidas, não veem as suas orações atendidas. Por causa disso, estão vazios do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, concluindo, eu creio no Espírito Santo porque ele é real, ele existe e opera maravilhas no meio da igreja. Eu creio no Espírito Santo porque é quem dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. Eu creio no Espírito Santo, pois ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Eu creio no Espírito Santo, pois ele é quem nos guia a um caminho de santificação. Eu creio no Espírito Santo, pois ele é quem capacita os crentes a dizerem: que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Esse tipo de sentimento só pode ser expresso por quem realmente recebeu o Espírito Santo em sua vida. Esse pequeno trecho que eu falei aqui é de uma linda canção de uma moça chamada Fanny Crosby, que ela era cega, mas ela conseguiu ver a luz de Jesus. E ela escreveu essa linda canção dizendo: que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Mesmo sem enxergar, através de Jesus na sua vida, ela passou a sentir segurança. Ela passou a enxergar a luz, mesmo não vendo com seus olhos naturais. Porque só Jesus, através do seu Espírito Santo, pode promover isso na vida do ser humano. Será que você também gostaria de dizer hoje: que segurança sou de Jesus? E agora, a partir de hoje, eu também posso desfrutar o gozo dessa luz. Tome a sua decisão hoje ao lado de Cristo, não deixe para amanhã. O Espírito Santo é quem vai falar ao seu coração. O Espírito Santo é quem vai te incomodar. Porque ele deseja fazer uma obra grandiosa na sua vida. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Um grande abraço.